Oi, tudo bem? Eu e meu grupo vamos mostrar para você como funciona o sistema elétrico de uma esteira, vulgo uma enchedura. Então, tudo começa pela fase. A fase é composta por três fios. Um fio fase, que é um fio condutor, onde existe a DDP, que é a diferença de potencial. Um fio neutro e um fio condutor, que não possui tensão, portanto não está carregado. E o fio terra, que é onde tem a segurança do nosso sistema elétrico. Logo abaixo das fases, nós temos os fusíveis, que são muito importantes tanto para o cliente quanto o operador. Logo, os fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico que tem como função principal a proteção do circuito contra as sobrecargas de corrente elétrica, evitando danos gerais, como curtos circuitos, explosões e até podendo gerar mortes. Logo abaixo nós temos os disjuntores, que são quase uns fusíveis, porém eles são como se fosse uma segunda vida ao sistema elétrico. Eles são um sistema de segurança contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica caso a intensidade da mesma seja excedida. Portanto, quando se tem uma carga elétrica muito alta que possa passar do fusível, o disjuntor é desarmado automaticamente, isso salvando a sua vida. Logo abaixo do disjuntor nós temos os contatos. Os contatos que nada mais nada menos servem para fazer a passagem de corrente elétrica no sistema. Eles podem ser contatos abertos ou contatos fechados. No nosso caso, no diagrama, os contatos vão ser abertos, porque quando acionados pelo programador ou operador, fecharão de forma automática e conseguirá passar corrente pelo sistema. Logo depois dos nossos contatos, nós temos o relé térmico. O relé térmico, que como diz o nome de térmico, vem de temperatura. E, portanto, ele é um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica, geralmente aplicado a motores elétricos. Como você pode ver no nosso diagrama, nós temos o motor. O relé térmico, nada mais, nada menos, ele vai servir como uma proteção. Quando uma temperatura desejada for ultrapassada, esse relé térmico vai desarmar e assim salvando todo o sistema elétrico. E por último, e não menos importante, nós temos o motor elétrico. O motor elétrico, que na maioria das vezes todo operador gosta de ter ele no seu sistema elétrico, porque ele combina a facilidade de transporte, tem uma economia excelente, um baixo custo, limpeza e simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação com qualquer tipo de carga. Então, o nosso motor serve para guiar, levar, controlar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de um sistema, como é na esteira, que você vai ver. Lembrando que esse motor e todas essas coisas que eu falei fazem parte do nosso diagrama de força. E logo depois você vai ver nosso diagrama de controle. Como você pode observar, o nosso motor está ligado a um fio terra. Esse fio terra deve ser ligado a uma haste de aterramento que deverá estar enterrada no solo. No nosso diagrama você não pode ver isso, mas na vida real você verá logo. Esse fio terra possui uma boa capacidade de condução, com isso dando uma perfeita harmonia ao nosso sistema elétrico, que é o nosso diagrama de força. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagrama de controle. O diagrama de controle tem coisas parecidas com o de força. Primeiro são os fusíveis e os disjuntores, que você já viu, e se você não prestou atenção, volte ao vídeo que você ouvirá perfeitamente. Logo abaixo nós temos o relé térmico. O relé térmico, como você sabe, ele serve para que quando haja a ultrapassagem de temperatura ele desligue. O nosso relé térmico do diagrama de controle está fechado, com isso está passando corrente. Porém, quando o relé térmico do diagrama de força for acionado, o relé térmico do diagrama de controle ficará aberto e com isso não haverá corrente e com isso o sistema elétrico desligado. Logo abaixo você pode ver dois botões, o BE e o B1. O BE quer dizer botão de emergência. Esse BE terá um contato fechado porque ele tem que passar energia, porque ele é de emergência. Porém, quando houver uma emergência, o BE será acionado e esse contato ficará aberto, então não haverá corrente. O B1 é um botão normal que, quando acionado, vai deixar a corrente passar. Voltando um pouco agora, como você pode saber, o meu diagrama de força está ligado e com isso a esteira já está funcionando. Agora eu vou falar sobre um pouco das garrafas, como ela vai funcionar. O B1 será acionado pelo meu operador. Quando o meu for acionado, o meu contato fechará.
e também fechará o meu contato de K0, passando corrente. Logo após, minha bobina de K0 será acionada, onde também haverá passagem de corrente no K0, e com isso a lâmpada H1 será acionada. Se a lâmpada H1 for acionada, quer dizer que a garrafa já está em movimento, saindo de P1 para P2. Também teremos o sensor, que é o nosso FC1 ou fim de curso. Aí você pode ver FC1. O nosso FC1 servirá para quê? Quando a garrafa estiver indo de P1 a P2, esse fim de curso será acionado, fechará o contato e haverá corrente ali passando. Com isso, a bobina será acionada ligando uma lâmpada. Essa lâmpada servirá para dizer que ali está passando a garrafa. Nós também teremos o FC2, que é o fim de curso 2, que é o nosso sensor. Esse sensor indicará o final. Ele terá o mesmo funcionamento do FC1, porém não com a lâmpada, e sim com um temporizador. A garrafa vai sair de P1 a P2. Quando chegar em P2, o FC2 será acionado e assim levando 15 segundos para encher a garrafa. Então ele retorna a P1 e assim dando início ao nosso ciclo. Lembrando mais uma vez, eu vou reforçar a vocês, esse movimento de ir e vir é graças ao nosso motor. Graças a ele, a esteira vai e volta e com isso enchendo a garrafa e tornando de P1 a P2. Lembrando que a esteira vai, graças ao motor, depois de 15 segundos. Ela para, enche a garrafa e o motor gira ao contrário. Com isso, a garrafa retornando e dando início a um novo ciclo.